Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olhai agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei da terra dos caldeus, para dar-te a esta terra, para herdá-la. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós ora acabamos de fazer a leitura, aqui em Gênesis 15, do diálogo entre Abraão e o próprio Deus. Aqui, meus irmãos, nesse texto que nós ora acabamos de fazer a leitura, é Deus se apresentando a Abraão mais uma vez para falar com o teu servo. E nesse diálogo, Abraão ele vai fazer uma cobrança para Deus. A cobrança que Abraão vem para poder fazer a Deus não era uma cobrança de coisas materiais, financeiras. A cobrança que Abraão vem poder fazer para Deus era uma promessa que o próprio Deus lhe faria, uma promessa que o próprio Deus cumpriria sobre a sua vida. Promessa essa que nos dias de hoje nós vimos que se cumpriu, porque nós vemos que hoje Abraão, ele gerou descendência sobre a face da terra, tanto o povo judeu, quanto aqueles que creram em Jesus Cristo através da fé, porque Abraão ele teve descendentes, não somente na carne, mas também pela fé. Meus queridos, cobrança essa que o servo do Senhor fez a Deus, é uma promessa que ele queria que se cumprisse na sua vida. Abraão ele queria ser pai de filhos, ele queria ter filhos. Nós vamos ver que a vida de Abraão era uma vida muito boa, porque Abraão ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha gados, ele tinha uma vida muito tranquila, mas ele não tinha descendência, não tinha a quem deixar as suas riquezas ou as suas herdades. Então ele vai chegar a Deus e vai falar aquilo que lhe faltava, e o que lhe faltava era uma descendência. Ele até chegou a questionar a Deus, dizendo que a descendência que ele poderia ter, se era o seu criado Eleazar ou Eliezer. Mas não, Deus disse que daria a Abraão descendentes, um herdeiro esse que sairia da sua própria entranha. Meus queridos, havia algo impossível para acontecer por ótica humana na vida de Abraão. Veja bem que Abraão e Sara, sua esposa, já eram avançados de idade. E para poder complicar, Sara ainda era estéril, então eram dois problemas. Ela já era avançada em idade e ainda por cima era estéril. Mas o nosso Deus é um Deus que promete coisas possíveis e coisas também impossíveis. Tudo aquilo que o nosso Deus ele promete, ele certamente também irá cumprir. E essa promessa que ele fez para Abraão, ele ainda para poder ilustrar a Abraão, ele pediu para que Abraão pudesse olhar as estrelas do céu e se ele podia as contar, porque Deus faria a descendência dele como as estrelas do céu, ou seja, seria uma descendência incontável. Então Abraão, meus irmãos, ele creu naquela promessa do Senhor Jesus. A Bíblia fala: e creu Abraão, e foi-lhe isso imputado como justiça. Meus queridos, Abraão, ele era um homem
que tinha a felicidade que as pessoas normais tinham, mas faltava dentro dele ainda alguma coisa, que era poder ter a felicidade de gerar filhos. Veja bem que todo ser humano, quando passa na face da terra, ele quer deixar um legado, ele quer deixar a sua história marcada. E um dos meios de deixar a sua história, o seu legado marcado sobre a face da terra, é através da sua descendência. Veja bem que a maioria das pessoas, principalmente no interior, quando nós entramos nas casas, nós vemos muitas vezes um retrato na parede, aqueles retrato meio azulado, e quando você pergunta quem é aquela pessoa, o dono daquela casa fala, aquele é o meu pai, ou então aquele é o meu avô, ele era uma pessoa assim, era bom ou era ruim, vai contar a história daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa que viveu décadas atrás, tempos atrás, através da sua descendência, ele deixou a sua história escrita, a sua história marcada, ou seja, foi imortalizado através da sua história. Mas, meus queridos, Abraão ele também tinha esse sonho de deixar uma descendência, deixar também a herança para os seus descendentes, não só a herança financeira, mas também a história de quem ele foi. Veja bem que a história de todo homem sem descendência, ela vai ser uma história apagada, ninguém vai lembrar daquela pessoa, ninguém vai saber quem é aquela pessoa. Mas quando ela deixa a descendência, a sua história, ela acaba sendo imortalizada. Meus queridos, Abraão tinha dentro de si um vazio. Vazio esse que era o desejo de poder ter filhos. Eu quero nesta noite trazer esta mensagem voltado para o vazio que tem dentro do ser humano. Há muitas pessoas que têm dentro de si um vazio. Há pessoas que o vazio dela talvez vai ser ter alguém na sua vida, seja um cônjuge. Talvez pessoas que dentro do seu vazio é o desejo de ter a casa própria. Tem pessoas que têm o vazio de possuir bens materiais. Ou seja, ela vai sentir que falta alguma coisa. Mas o vazio dentro do homem não vai ser nenhuma dessas coisas. Ela pensa, ela acredita que ela é infeliz porque lhe faltam essas coisas. Veja bem que há pessoas que vai falar assim, eu sou infeliz porque eu ainda não tive filhos. Aí a pessoa vai lá, gera filhos, e depois de ter gerado filho, ela vai ver que ainda dentro dela tem um vazio. Aí muitas vezes a culpa é a criança. Para que eu fui ter filho? Eu achei que eu seria feliz se eu tivesse um filho, se eu tivesse 1 ou 2 filhos. Outras pessoas vão pensar, eu vou ser feliz quando eu tiver um casamento. Aí procuram se casar e mesmo assim não são felizes. Vão ter ainda dentro de si o vazio. Outras pessoas vão ter o desejo, o vazio dentro de si de ter a casa própria. Aí quando conquistam, elas ainda assim sentem o vazio. O vazio que preenche o coração do homem é o próprio Deus. Nada das coisas terrenas, das coisas deste mundo, pode preencher o vazio que tem dentro do ser humano, porque o vazio, o espaço que tem dentro do ser humano é o tamanho de Deus. Somente Deus pode encaixar, preencher esse vazio dentro do homem e dentro da mulher. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que Abraão, ele tinha este vazio, mas não este vazio de ter Deus. O vazio que tinha dentro de Abraão era simplesmente um vazio pequeno, de poder ter alguém a mais na sua família ou ter um filho. Porque Deus, Abraão, ele já tinha, tanto é que depois, Deus ele vai provar a Abraão, pedindo a Abraão para que sacrificasse o seu próprio filho. O que Abraão fez? Abraão amava tanto a Deus, era tão obediente à palavra de Deus, era tão obediente a Deus, que ele vai ter coragem de sacrificar o seu próprio filho. Então, meus queridos, vai mostrar que Abraão, ele amava mais a Deus do que pessoas ou coisas na sua vida. Veja bem que ele já tinha tudo. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha servos, ele tinha criados. Depois ele ainda, para completar a sua alegria, ele gerou filho já na sua velhice. Mas depois Deus vai pedir para Abraão a coisa que ele mais gostava na terra, que era o seu filho Isaque. E a palavra do Senhor nos mostra que Abraão levou Isaque até o monte Moriá para poder imolar o teu próprio filho em sacrifício a Deus, mostrando que o vazio que completava ele, mostrando que a alegria maior dele, que o principal riqueza, a principal alegria dele
era Deus. Ele era feliz tendo filho, tendo uma esposa, mas ainda mais ele era feliz com Deus. Ou seja, nós podemos ver que o maior bem que o ser humano pode ter na sua vida é o próprio Deus. Ele não hesitou em dar o seu próprio filho, fazendo a simbologia de Deus e Jesus Cristo. Nós vemos que também Deus, ele deu o seu próprio filho em amor do ser humano. Abraão, em amor a Deus, ele entregou o seu único filho, ou melhor, o filho a qual ele amava, porque ele já tinha dois. Ele tinha Ismael com a sua criada Agar, mas o filho da sua carne, juntamente com a sua esposa Sara, era Isaque, ou seja, era o filho a qual ele amava. É o filho a qual tinha os traços dele, da sua esposa, ou seja, era o filho a qual ele mais amava. E foi o que Deus pediu em sacrifício. Pediu a Abraão seu filho e ele entregou a Deus. Mas Deus não queria que Abraão matasse o seu filho. Deus queria apenas fazer um teste com Abraão, a fim de que essa história fosse conhecida, a fim de que a fé do servo dele fosse manifestada a toda a humanidade. Veja quantos milhares de anos já passaram e a história de Abraão foi imortalizada através dele ter entregado o seu filho. E não somente pela fé de entregar o seu filho, mas pela fé de ter crido em Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, a única coisa que pode preencher o vazio do ser humano é o próprio Deus. Há pessoas que vão buscar felicidade em outras coisas. Há pessoas que vão para as boates achando que vão ser felizes, dançando, bebendo, se drogando, se prostituindo. Há outras pessoas que vão buscar a felicidade nas drogas. Outras pessoas vão buscar a felicidade de jogos, de entretenimentos, em namoros profanos, em muitas coisas, e mesmo assim não encontram a felicidade. Quantas pessoas têm dinheiro? Quantas pessoas têm carros importados, mansões, tem tudo que o ser humano precisa nessa terra, até mais do que o ser humano precisa, mas quando colocam a sua cabeça sobre o travesseiro para poder dormir, elas sentem que falta mais alguma coisa. E ao mesmo tempo nós vamos ver também pessoas que não têm nada na vida, às vezes não sabem nem o que vão comer no outro dia, pessoas que moram em casas talvez aqui na região mesmo do Vale do Jequitinhonha, no Nordeste do Brasil, pessoas que não têm uma casa digna para morar, pessoas que moram em casa de pau a pique, casa feita com telhado de sapé, mas são felizes com o pouco. Elas têm um pouco na terra, mas algumas creem em Deus, acreditam em Deus. Ou seja, a maior alegria, a maior riqueza do ser humano é ter Deus na sua vida. Nós vemos isso muito claro, meus queridos irmãos, na parábola do rico e do Lázaro. Aquele homem rico, a Bíblia fala que ele vivia uma vida arregalada. Ele comia do bom e do melhor, vestia do bom e do melhor, morava em casa boa, tinha servos criados ao seu favor, mas era um homem que não temia a Deus. Ele conhecia a lei de Deus, mas ele não temia a Deus. Em contrapartida, havia lá o mendigo Lázaro, o homem que não tinha nada, ainda por cima era um homem enfermo, porque a Bíblia fala que os cães viam e lambiam as suas feridas. Ou seja, era um homem que, pela ótica humana, pelo olhar humano, pelas coisas que ele possuía, era um miserável, mas de espírito ele era um homem o quê? Rico. Era um homem bem abastado, porque a maior riqueza, o maior objetivo da nossa alma é alcançar a salvação em Deus. E Abraão, ele entendeu, ele compreendeu que a única coisa que poderia preencher o vazio dentro dele era o próprio Deus. Então, meus queridos irmãos, se dentro de você sente um vazio, sente que falta alguma coisa, nada consegue te deixar feliz, falta mais você buscar a Deus, ter intimidade com Deus, falar com Deus, ouvir sobre Deus, buscar a Deus e conhecer quem é Deus. Abraão, se ele simplesmente só tivesse ouvido falar de Deus, você acha que ele teria entregado o filho dele? Ele não somente ouviu falar de Deus, ele conheceu o próprio Deus. A Bíblia nos relata, irmãos, que certa feita, Deus ficou um bom tempo sem falar com Abraão. E depois, quando ele falou com Abraão, a Bíblia fala que Deus chamou Abraão de amigo. Então, veja que Deus e Abraão, eles tinham uma intimidade muito grande.
Como você pode amar uma pessoa se você não tiver intimidade com ela? Como você pode ter prazer sobre uma pessoa, amar aquela pessoa, se você não ter intimidade com aquela pessoa? Abraão era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, uma pessoa que amava a Deus. Irmãos, quando nós vemos que Abraão ficou um tempo sem falar com Deus, ele era amigo de Deus. Ele ficou um bom tempo sem falar com Deus, mas eles eram verdadeiramente amigos. Veja bem que quando você tem um amigo de infância, um amigo do peito, você fica 1 ano sem falar com ele, depois que você encontra com ele, parece que era a mesma coisa, a amizade está a mesma, a conversa é a mesma, a alegria é a mesma, o prazer de estar com aquela pessoa é a mesma. Então veja que a amizade, o amor entre Deus e Abraão era profundo, porque quando Deus pediu para Abraão o bem mais precioso que ele tinha, que não era a prata, não era o ouro, não eram os gados, não eram os empregados, e sim o seu filho Isaque, Abraão de prontidão colocou Isaque no altar de Deus. Então, meus queridos, o maior tesouro, a alegria de Abraão não era o seu filho Isaque. Ele era alegre com Isaque? Era alegre com os seus criados, com a sua riqueza? Era. Mas a maior alegria de Abraão era ter Deus na sua vida. Então, meus irmãos, não vamos substituir Deus por outras coisas. Tem pessoas que quando ela está triste, ela tenta buscar a felicidade em outra coisa. Você vê que tem pessoas que quando está triste, ela vai buscar entretenimento. Ela vai buscar assistir alguma coisa para passar o tempo, para ver se alivia a mente, se anestesia a mente dela, para ela não ficar pensando muito no problema, na tristeza. Outras pessoas vão comer desenfreadamente, ansiosas. Outras pessoas talvez vão para o shopping, tomar um banho de loja, comprar, gastar dinheiro, comprar roupas novas, mas quando elas chegam em casa, a tristeza ainda está lá. O vazio ainda está dentro dela, porque está faltando Deus na vida dela. Meus queridos, busque colocar Deus, em colocar Deus no primeiro lugar da sua vida. A tristeza, o vazio só vem quando no lugar de Deus tem outra coisa ocupando. O que ocupa o seu coração? A pergunta para Deus, para nós nessa noite, a pergunta de Deus, através desta palavra para as nossas vidas, esta noite: você tem sido feliz com Deus? Deus tem se assentado no trono do primeiro lugar no seu coração? O que tem estado assentado dentro do seu coração no lugar de Deus? Você é feliz com Deus ou tem outra coisa ocupando o lugar de Deus? A resposta é muito simples. Quando nós não conseguimos ser felizes com nada, estamos sempre reclamando, sempre descontentes, tem outra coisa no lugar de Deus. E uma coisa é certa: Deus, ele não aceita disputar o trono dele com ninguém. Deus não aceita ficar em segundo ou terceiro ou quarto lugar. Há pessoas que Deus não está nem em segundo lugar na vida delas. Tem pessoas que Deus está lá em 20º, em 1000º lugar. Tem pessoas que colocam tantas coisas no lugar de Deus. Mas nós vemos aqui o exemplo da palavra do Senhor. Abraão amava demais o filho dele, meus irmãos. Mas ele não poupou dar o seu filho para Deus, porque Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Coloque Deus no primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus para poder assentar no trono do seu coração. Não coloque coisas para tentar substituir a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que a paz de Deus, ela é a paz que excede todo entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. A paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. É por isso que você vai ver pessoas às vezes que estão lá enfermo. Pessoas sofrendo com doenças degenerativas. Pessoas que não têm dinheiro para ir na padaria comprar um pão. Pessoas que às vezes não têm nada, financeiramente falando, mas estão sempre sorrindo, sempre alegre. Eu mesmo tenho um amigo que todas as vezes que eu encontro com ele, eu falo com ele, ele sempre me fala a mesma coisa. Eu falo com ele: como é que você está? Ele fala: meu amigo, eu estou muito melhor do que eu mereço. Deus tem sido bom comigo. Então, meus queridos, isso é o entendimento de que Deus é a maior alegria das nossas vidas. Deus é a única coisa que de fato pode alegrar a nossa alma. Porque por causa de Deus, quando nós amamos a Deus, Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós abrimos mão de qualquer coisa por Ele. Imagina você abrir mão do seu próprio filho.
Tem que ter muito amor, sim ou não? Mas tem pessoas que não abrem mão de nada por Deus. Ah não, peraí, se for para poder largar a amante, eu não largo. Não, peraí, se for para poder largar a bebida, eu não largo. Peraí, se for para largar as noitadas, eu não largo, eu não abro mão. Não, se for para poder abrir mão do vício na jogatina, eu não abro. Não, peraí, se for para poder abrir mão, sei lá, de um café da manhã, para poder jejuar, para poder agradar a Deus, eu não abro mão. Tem pessoas que não abrem mão de nada para agradar a Deus. Ou seja, elas estão tendo ídolos dentro do seu coração. Irmãos, alguém que tinha propriedade de falar de idolatria era Abraão, porque Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. Ele não era idólatra, mas ele era filho de alguém que era idólatra. A Bíblia fala que ele saiu da terra dos Caldeus. O pai de Abraão era fabricador de deuses. É alguém que vivia numa terra idólatra. Abraão saiu da terra da idolatria para poder servir um único Deus. Irmãos, idolatria é muito mais do que você se ajoelhar diante de uma imagem. Idolatria é muito mais do que você fazer oração para Ave Maria, para São João, São Tomé, seja lá quem for. Idolatria é quando você coloca qualquer coisa em primeiro lugar e Deus em segundo ou terceiro ou milésimo lugar, seja qual lugar for. Qualquer coisa que você amar mais do que Deus te torna indigno de Deus. O próprio Jesus falou isso. Qualquer que amar pai ou mãe ou irmão mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos naquela passagem em que um certo jovem chegou até Jesus e falou: Senhor, deixo tudo e vou te seguir. Ele falou que deixar tudo e seguir a Deus, e seguir ao Senhor Jesus. Aí Jesus falou com ele, para ele poder seguir a ele. O que ele falou? Não, Senhor, deixa eu primeiramente enterrar o meu pai. Aí Jesus falou com ele: deixa os mortos enterrar os mortos. O pai dele tinha morrido naquele dia, não é isso. Ele estava basicamente querendo dizer: peraí, deixa eu viver os meus dias aqui no meio da minha família. Quando meu pai ficar velho, porque a Bíblia não fala a idade do pai dele, quando ele morrer, aí sim eu vou te seguir o Senhor. Poderia demorar 20, 30, 40 anos. Irmãos, há pessoas que a idolatria dela vai ser a família. Outras pessoas, a idolatria vai ser o namorado. Outras pessoas, a idolatria vai ser as amizades. Outras pessoas, a idolatria vai ser o carro, vai ser a casa, vai ter o dinheiro no banco. Pessoas que amam qualquer coisa mais do que a Deus. Isso chama-se idolatria. E nós vemos que Abraão, idolatria era uma coisa que passou longe dele. Porque tudo aquilo que ele mais amava, ele aceitou abrir mão por causa de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, diante desta palavra, a qual o Senhor traz aos nossos corações, coloque Deus em primeiro lugar no seu coração. O que é que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? O que tem roubado a sua felicidade? Tirado o brilho dos seus olhos, tirado o brilho, a alegria de servir a Deus. Qualquer crente, meus irmãos, é impossível, eu falo para vocês sem medo de errar, é impossível o crente ser infeliz. Você pode enfrentar momentos de infelicidades, momentos de problemas, você pode enfrentar problemas momentâneos, acontece. Uma hora você pode ficar doente, outra hora você pode faltar dinheiro, outra hora você vai ser perseguido, outra hora você vai ter problemas, vai ser tristeza momentânea. Mas a alegria da salvação, ter o Espírito Santo dentro de nós, traz uma alegria constante. O crente que é salvo, ele está sempre pensando em uma riqueza maior. Ele está sempre pensando: puxa vida, eu posso estar doente aqui hoje, mas se eu morrer eu encontro com Deus, vou estar num lugar melhor. Não, puxa vida, eu posso estar chorando de tristeza aqui agora, mas a Bíblia fala que Deus irá enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Não, puxa vida, eu posso estar enfrentando o problema que for, mas esse problema aqui ele vai passar. Ele tem dentro dele a alegria da salvação. Ele tem dentro dele a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então, meus queridos, busque ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, porque só é possível você amar a Deus se você tem intimidade com Ele. Veja bem que o melhor amigo que você tem, humano, talvez seja um amigo de infância, o que você encontrou na escola no dia de hoje, você só tem uma boa amizade porque você tem muita relação com aquela pessoa. Você fala de todo tipo de assunto com aquela pessoa, até as suas intimidades, as coisas mais íntimas, coisas que você não fala para ninguém, você fala para aquela pessoa. É o seu melhor amigo, ou seja, você tem comunhão com aquela pessoa, você gosta muito daquela pessoa. Então,
você também tem que buscar ter essa intimidade com Deus. Só é possível você amar a Deus se você tem intimidade com Ele. Como que eu busco ter intimidade com Deus? É ler na palavra dEle, conhecendo quem é Ele. Como que eu busco ter intimidade com Deus? É acordar pelas manhãs, orar e falar com Ele. Pai, muito obrigado por mais uma manhã que o Senhor me deu. Buscar ter intimidade com Ele. A Bíblia fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Deus escutava a voz de Daniel. Quantas vezes ao dia Deus tem escutado a sua voz? Quando eu falo escutar a sua voz, não é conversando com as pessoas na rua, não é falando qualquer outra coisa, falando no telefone, não. É você direcionando a sua voz para Ele próprio. Tem pessoas que passam semanas sem falar com Deus. Tem pessoas que, quando vão comer, não debruçam nem a cabeça para poder orar, para agradecer pelo alimento. Simplesmente já vão comendo. Pessoas que têm a coragem de dormir sem orar. Pessoas que acordam, saem de casa, desenfreadamente não falam com Deus. Como é que você vai chegar lá naquele último dia? Falou, Deus, eu conheço o Senhor. Deus, eu conheço o Senhor, quem eu sei que é o Senhor. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber quem é Ele? Tem pessoas que Deus não escuta nem a voz delas. Por isso que a Bíblia fala que naquele último dia, a Bíblia fala que muitos vão falar assim, ó Senhor, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós expulsamos os demônios, em Teu nome nós operamos milagres e maravilhas. E Jesus vai falar o que para eles? Apartai de mim, por quê? Não vos conheço. Você só conhece quem você conversa, quem você tem comunhão, com quem você tem intimidade. Se você conhece talvez o seu vizinho, talvez você vê ele saindo de casa para ir trabalhar, para ir na padaria. Você conhece ele de vista, você vê as coisas que ele faz. Mas agora saber a personalidade dele, a intimidade dele, quem de fato ele é, você não conhece. Da mesma forma, você só pode conhecer a Deus quando você tem intimidade. Por isso que nós vamos muitas vezes pessoas vindo à frente do altar contar testemunhos. Puxa vida, ó, eu orei a Deus, eu pedi a Deus isso daqui, eu confiei nele, ele foi lá e me honrou. Não, puxa vida, eu estava num momento difícil, eu confiei em Deus e Ele me ajudou. Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Você só pode confiar em alguém que você conhece. E Abraão conhecia a Deus, por isso ele creu em Deus. E nós vamos ver, e creu Abraão e foi-lhe imputado isso por justiça. Por isso Abraão foi chamado o pai da fé. Tenha fé em Deus, busque crer em Deus, busque conhecer a Deus, busque ter intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Coloque sobre os seus pés e oremos ao Senhor nesta noite. Santo Deus Todo-Poderoso, diante desta palavra que ora foi ministrada aos nossos corações, nós queremos render honra, glória, graça e exaltação ao Teu nome, porque o Senhor, meu Deus, é bom e misericordioso. Nos ensina, meu Deus, assim como Abraão teve fé no Senhor, nos ensina a ter mais fé, nos ensina a buscar conhecer o Senhor através da Tua palavra. Por isso, meu Deus, muitas pessoas às vezes ficam desesperadas porque não conhecem o Senhor, porque se conhecesse o Senhor, tivesse intimidade com o Senhor, elas não entrariam em pânico, não entrariam em desespero, porque elas saberiam quem é o Senhor. Meu Deus, mas por aquilo que nós conhecemos da Tua palavra, que está escrito no Salmo de número 46, que diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Através disso, meu Pai, nós nunca ficamos ansiosos, amedrontados, porque nós cremos que no momento da angústia, o Senhor se manifesta a nós. Meu Deus Todo-Poderoso, ensina, meu Pai, os Teus servos, aqueles, meu Pai, que estão conhecendo o Senhor, ou talvez aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, possam vir ao conhecimento do Senhor, meu Pai, para poderem crerem, para alcançarem a salvação, para preencherem este vazio dentro de si. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, olha quantas pessoas já pensaram em suicídio, pessoas que já pensaram em dar cabo da sua própria vida, porque perderam o prazer de viver, não veem motivo, meu Pai, para se alegrar em nada. Talvez pessoas até ricas, meu Pai, pessoas bem abastadas, não sentem a alegria de viver. Isso é porque, meu Deus, elas não conheceram o Senhor. É porque, meu Pai, elas não receberam o Senhor dentro delas para preencher este vazio. Mas dá, meu Pai, oportunidade a essas pessoas de conhecerem o Senhor
para serem salvas, alcançadas por Ti, e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.